Vamos para as informações, galera. Flamengo. Antes de mais nada, olha só, pessoal, isso é um assunto sério, tá? Rivalidade à parte, o que os torcedores do Botafogo estão passando lá no Uruguai é um absurdo. Os caras estão sendo perseguidos. Quem tá com a camisa do Botafogo tá sendo perseguido na rua, recebe ameaça de morte. O que tá acontecendo é um absurdo. Ontem a gente falou de um caso triste envolvendo o Vinícius Júnior, foi vítima de preconceito, de racismo. E agora, lá no Uruguai, torcedores do Botafogo brasileiros passando um sufoco danado, e aí o ministro do Uruguai não quer deixar torcida visitante porque alega que não garante uma segurança. Isso é um absurdo. Então minha solidariedade aqui aos torcedores alvinegros que estão passando esse perrengue lá no Uruguai. Pessoal, na última entrevista coletiva, o técnico Felipe Luiz, ele mencionou que Luiz Araújo e Cebolinha, entre aspas, estão vendo uma luz no fim do túnel em relação a retorno. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Será que eles podem voltar essa temporada ainda? E eu fui dar uma apurada. O que me falaram é o seguinte, gente, que a comissão técnica do Flamengo até tem a expectativa, o otimismo de ver o Luiz Araújo voltando ainda em 2024. Inclusive, existe uma previsão interna, tá, gente? E assim, isso aqui não é uma especulação. O Vene Casagrande disse que o Luiz Araújo pode voltar ainda em novembro. Calma, existe essa possibilidade, o departamento médico trabalha com isso, ele está fazendo trabalhos que não tem impacto, enfim, ele até postou outro dia nas redes sociais, ele correndo numa esteira que não tem impacto. Então assim, é algo que está sendo tratado com muita cautela. Já o Everton Cebolinha tem uma recuperação até mais acelerada que o normal, do que imaginavam, mas ainda chances remotas de voltar em 2025, tá bom? Então fica aí a apuração para vocês envolvendo esses dois atletas, dois jogadores que eram titulares até suas respectivas lesões, mas tiveram lesões graves. E ainda, para ser bem sincero e resumindo aqui, não tem data prevista para voltar, mas o Luiz Araújo, existe esse otimismo muito grande internamente para ele retornar aos gramados em novembro. Por falar em desfalque, o técnico Felipe Luiz tem mais 2 desfalques, além daquela lista enorme, para o confronto com o Internacional. Vocês já viram o que esse médico diz sobre próstata inchada? O exame de próstata só serve para deixar os homens cada vez mais femininos. Retornar aos gramados em novembro. Por falar em desfalque, o técnico Felipe Luiz tem mais 2 desfalques, além daquela lista enorme, para o confronto com o Internacional nessa quarta-feira, 7 horas da noite. Davi Luiz e Alexandro continuam como desfalque também. O Flamengo informou o seguinte, que Davi Luiz não viajou com a delegação para Porto Alegre porque o zagueiro está com dor bilateral no tendão de Aquiles e também tornozelo. Então, o jogador não fica à disposição, ele brigaria por uma titularidade ali na vaga do suspenso Léo Pereira, mas também não fica à disposição. Já Alexandro, ele continua fora por conta daquele desconforto na parte posterior da coxa direita. Eu trato como desconforto porque eu respeito a nota oficial do Flamengo. Mas a partir do momento que, pelo segundo jogo seguido, o cara fica fora por causa de um desconforto, não é apenas um desconforto. Eu acredito que tem ali algum edema, talvez, e aí por isso ele não foi relacionado e preservado para o jogo do final de semana diante do Atlético Mineiro pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Então esses 2 jogadores se juntam, Carlinhos, De La Cruz, Luiz Araújo, Pedro, Cebolinha e Vinha, todos lesionados. E tem também Léo Pereira e Arrascaeta suspensos pelo 3º cartão amarelo, não ficam à disposição. Por outro lado, Pulgar e Bruno Henrique, suspensos no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, ficam à disposição e vão para o jogo diante do Internacional no Beira-Rio. E, além disso, a comissão técnica estuda poupar Wesley e Gabigol desse jogo. Dá uma preservada, deixar no banco de reserva. Por quê? Esses jogadores estão vindo de uma sequência muito grande de jogos. 6 jogos seguidos. Faz sentido. Se o Felipe Luiz entende que os 2 jogadores são titulares absolutos, então faz sentido você preservar esses 2 atletas. Perdão, pessoal. Com isso, a provável escalação do Flamengo tem Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Everton Araújo, Alcaraz e Gerson. Dupla de ataque, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Confesso que se for essa dupla de ataque, quero ver quem fará a função que o Gabigol vem fazendo. Quem será o 9? Porque na última entrevista coletiva, Felipe Luiz disse que vem treinando com o Gonzalo Plata como 9. Eu acho mais interessante que propriamente o Bruno Henrique. Acho melhor deixar o Bruno Henrique mais solto pela ponta. Acho que tende a render mais.
Para finalizar nosso vídeo, galera, uma informação aí que veio lá da Inglaterra, a mídia inglesa noticiando que o Flamengo tem interesse em Antony, jogador do Manchester United, aquele atacante, cria do São Paulo, passou pelo Ajax, está no Manchester United desde 2022. Tem uma polêmica fora das quatro linhas, a polêmica bem séria, e segundo a imprensa inglesa, o Flamengo é interessado nesse jogador. Gente, na boa, vou ser bem sincero, essa gestão que está atualmente não sabe se vai continuar. Eu duvido que a gestão do BAP já esteja se movimentando para fazer contratações. Eu duvido que a gestão do Maurício Gomes de Matos já esteja se movimentando para fazer contratações. Eles ainda não sabem. Temos uma eleição agora, dia 9 de dezembro, ou 10 de dezembro, enfim, no começo de dezembro, e aí sim a gente vai saber quem será o novo presidente do Flamengo. E só depois disso, creio eu, que falaremos mais de contratação, renovação de contrato, se Filipe Luís continua ou não. Então não dá para a gente embarcar nessa da imprensa inglesa noticiando que o Flamengo já inicia conversas para contratar Antony. Isso aí, na minha visão, é totalmente cascata. Dito isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês se inscrevam no canal, dê o like no vídeo, ative a notificação. Falo sobre o Flamengo que enfim conseguiu fechar um trimestre no azul na atual temporada, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Dodô, lateral direito da Fiorentina, e convocado na pré-lista de jogadores chamados por Dorival Júnior para a data FIFA do mês de novembro. O atleta que veste a camisa da Fiorentina vai bem no futebol italiano e pode ser alternativa da seleção brasileira para os jogos contra Uruguai e Venezuela. Nessa pré-lista também tem 3 jogadores do Flamengo: Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Gerson. Quero falar agora sobre o Flamengo que enfim conseguiu fechar no azul em 2024. O terceiro trimestre teve resultado positivo, ao contrário do primeiro e do segundo. O Flamengo havia fechado os 3 primeiros meses do ano com um prejuízo de 63 milhões de reais. Já o segundo trimestre teve um prejuízo de 80 milhões de reais. No terceiro trimestre, entre julho e setembro, superávit de 1 milhão e 900 mil. Mas não é nada que preocupe o torcedor do Flamengo. Rubro-negro fez muitos investimentos na atual temporada, nunca gastou-se tanto quanto em 2024. Somente com contratações de atletas foram 250 milhões de reais. Se a gente somar parcelas de compras de jogadores adquiridos em outros anos, foram 306 milhões de reais. Tem a grana da compra de 2 terrenos, um anexo ao CT do Ninho do Urubu, além do gasômetro, operações que custaram mais de 170 milhões de reais. Por conta de todos esses investimentos, o Flamengo teve mais dificuldade com o fluxo de caixa, mas estima ser capaz de fechar o ano no azul e com receitas mais uma vez acima de 1 bilhão de reais. Essa grana inclusive pode ser impactada pelo título da Copa do Brasil. O vencedor do torneio recebe da CBF 73 milhões e meio de reais. Flamengo promete novidades no confronto contra o Internacional. O time encerrou sua preparação para a partida decisiva desta quarta-feira, às 19 horas, no Beira-Rio, com surpresas que podem mudar o rumo do jogo. Em uma reta final eletrizante do Brasileirão, Filipe Luís deve mexer no time e dar uma chance aos talentos emergentes. O foco é garantir pontos preciosos na disputa direta pelo G4 e, ao mesmo tempo, preservar peças para a tão aguardada final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Com 54 pontos, o Mengão defende sua 4ª colocação, enquanto o Inter, apenas 2 pontos atrás, tenta ultrapassar o rubro-negro na tabela. Desfalques importantes complicam a vida de Filipe Luís. Com Léo Pereira e Arrascaeta fora por suspensão e Alex Sandro e Davi Luiz lesionados, nem relacionados foram. A lista de ausências ainda inclui nomes como De La Cruz, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha, todos se recuperando de problemas físicos. Diante desse cenário, as apostas recaem sobre Fabrício Bruno, Alcaraz e Ayrton Lucas para segurar a bronca na defesa. No ataque, a grande novidade é Gonzalo Plata, que marcou seu primeiro gol pelo Flamengo no último jogo e deve ganhar uma oportunidade como titular. Varela, outro nome em alta, também deve pintar entre os 11 iniciais. E tem mais, Wesley e Gabigol,
que participaram de todas as partidas sob o comando de Filipe Luís, podem ser poupados. A estratégia visa deixá-los inteiros para a final da Copa do Brasil, mas com a responsabilidade de vencer o Inter intacta. Filipe Luís já deixou claro que, apesar da proximidade da decisão contra o Galo, o foco total é conquistar a vitória nesta quarta-feira. A final é o jogo do ano, mas precisamos de todos. Alguns vão descansar, outros jogarão, sempre mirando vencer o Inter, destacou o treinador. A escalação mais provável para encarar o Colorado deve ter Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas na defesa, Eric Pulgar e Gerson no meio, com apoio de Alcaraz e Everton Araújo. No ataque, a dupla Bruno Henrique e Gonzalo Plata promete ser o diferencial. A expectativa é alta para ver como Plata, um dos reforços mais comentados, se comportará assumindo protagonismo em um jogo crucial. O duelo promete ser quente. Além da disputa por uma vaga direta na Libertadores, a partida é um teste de fogo para um Flamengo que não quer perder o embalo antes da final. A delegação rubro-negra volta de Porto Alegre na quinta-feira e, sem tempo a perder, o time segue direto para o Ninho do Urubu, onde iniciará a preparação intensa para o grande duelo de domingo. Serão mais 3 treinos até a decisão da Copa do Brasil, e a nação rubro-negra espera que o time esteja afinado para levantar mais um troféu. É foco total no Beira-Rio e olho no Galo.